Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma das nossas conversas sobre. Hoje assinalamos o Dia da Grávida, que é precisamente no dia 9 do mês 9, recordando os 9 meses de gestação. Connosco temos a doutora Dora, a médica especialista em ginecologia e obstetrícia na Clínica Radiológica da Amealhada, e comigo tem a enfermeira Sara Lopes, enfermeira em saúde, especialista em saúde materna e obstetrícia na UCC Bairradina e também responsável pelas aulas de preparação para o parto no Centro de Saúde da Amealhada. Muito bem, então muitos são os mitos relacionados com esta fase da vida da mulher. Certamente que vocês estão acostumadas a ouvir muitos deles e é sobre isso que vamos falar hoje, desmistificando então aqui algumas questões. Aquela que eu também ouço muito e que também me fazem muito esta questão é: a grávida tem de comer por dois? Ora, está uma bela pergunta. Ora, antes de mais, muito bom dia a todos. Bom dia às minhas colegas que estão a colaborar comigo nesta conversa sobre. E obrigada pelo convite, sobretudo à Rita, para estar aqui presente e ter esta conversa tão importante neste Dia da Grávida. Então, começando então pelo mito, comer por dois. Obviamente, e como devem imaginar, se todas as grávidas comessem por dois, o aumento de peso na gravidez seria excessivo, ou demasiado excessivo, como devem imaginar. Claro, portanto, obviamente nós temos sempre de adaptar. O que nós recomendamos à grávida é que tenha uma alimentação variada, equilibrada e que seja adaptada às suas necessidades nutricionais e calóricas. O que está recomendado é que a ingestão de nutrientes, nomeadamente proteínas, hidratos de carbono, mesmo gorduras, seja o mais vasta possível, não devendo exceder as 2.400 quilocalorias por dia. Obviamente que isso implica uma alimentação, ou o que nós recomendamos é que implica uma alimentação equilibrada e variada e, sobretudo, fracionada ao longo do dia. Portanto, o que nós recomendamos é que a grávida tenha mais ou menos, no mínimo, 5, 6 refeições diárias e, sobretudo, que ingira pelo menos 2 litros de água por dia. Eu não sei se têm noção, e mesmo as colegas, mas a desidratação é uma das principais causas, quer de dores pélvicas, as dores na barriga, quer mesmo o aumento do tónus uterino. Portanto, aquelas contrações, aquele incómodo que a grávida sente ao longo da gravidez pode ser devido simplesmente a uma desidratação. Depois, outra das questões que certamente partilharão comigo será a questão do aumento de peso ao longo da gravidez. Obviamente nem todas as grávidas podem aumentar 20 kg, isso não é desejável. Não. Nem, por exemplo, aumentar em 2 kg. Obviamente isso deve ser adaptado sempre ao peso da gravidez, da grávida antes da gravidez. Obviamente uma grávida com um peso normal ou adaptado à sua altura antes da gravidez pode aumentar até 16 kg no fundo ao longo de toda a gravidez, mas isso deve ser adaptado. Uma grávida obesa não tem tanto limite de aumento de peso e assim em concordância no fundo com o peso pré-gestacional. Não sei se concordam comigo ou se têm alguma opinião diferente. Claro que sim. E é importante mesmo elas irem controlando para não aumentarem demasiado, porque mesmo no final da gravidez, depois um aumento demasiado acaba por ser mais desconfortável e mesmo para o parto e para o pós-parto. É isso que eu lhes costumo dizer mesmo, porque é assim, torna-se mais difícil. Sim, na minha opinião, também não deve haver aquela pressão ou demasiada pressão sobre o peso, não é? Porque depois, por vezes, elas também depois acabam por ter receio de comer e depois acaba por faltar ali alguns nutrientes para ela, e para a grávida e para o bebê. Mas sim, tem de haver cuidado e também é para isso que existem os nutricionistas que podem ajudar nessa altura também. Exatamente. Acha que existem alguns alimentos proibidos na gravidez, como por exemplo a canela? Acha que pode-se Sim, essa é uma das questões que também são colocadas e há quem tenha essa dúvida em relação à canela. Também já ouvi. Ora, outro mito em obstetrícia. Obviamente, e pegando no fundo na alimentação, nos cuidados alimentares que falámos anteriormente, obviamente que a alimentação aqui é bastante importante, não havendo, no entanto, alimentos proibidos na gravidez. O que é que nós temos de ter em atenção? Obviamente a nossa principal missão será prevenir uma infecção na gravidez, isso sim. Infecções essas que podem ser por transmissão oral e que poderão ser decorrentes de uma má alimentação, vamos falar assim. É o caso, por exemplo, das grávidas que não são imunes à toxoplasmose e que nesses casos devemos recomendar a ingestão de alimentos bem cozinhados, é o caso da carne, do peixe, dos mariscos, por exemplo, do fiambre ou dos enchidos. Portanto, todos esses alimentos devem ser bem cozinhados.
o caso dos legumes e das saladas que devem ser bem lavados. Por exemplo, mesmo a questão do sushi, que muitas grávidas agora está muito na moda, muitas grávidas gostam, não é proibido na gravidez. Deve-se ter em atenção é o tipo de alimentos que estão a ser ingeridos, portanto o tipo de sushi, a qualidade do sushi, sobretudo alimentos cozinhados, bem cozinhados, portanto isso sim são as principais questões, não só no contexto da toxoplasmose, mas também noutras infecções, é a questão da listeriose, de algumas intoxicações e gastroenterites, intoxicações alimentares, salmonela, por exemplo, portanto isso sim são preocupações para um obstetra e para qualquer profissional de saúde que acompanha uma grávida, não tanto que um alimento faça mal à gravidez ou ao bebê, porque isso sim será extremamente um mito. Pois, eu já tinha ouvido falar realmente da canela, não sei se por acaso já ouviu assim algum outro alimento que tivessem essa dúvida. Há imensos. O marisco é um deles, portanto, a maioria das grávidas não come marisco na gravidez. Okay? O sushi, como vos disse, foi um dos exemplos que dei. A salsa, por exemplo, o gengibre, portanto, há imensos alimentos que as grávidas, o picante, por exemplo, há imensos alimentos que as grávidas abominam da sua alimentação por causa deste mito, mas obviamente algumas deixam de os ingerir por alguns efeitos, no fundo, secundários. Nós sabemos que, por exemplo, o picante vai dilatar o esfíncter, não é? No fundo do esófago, isso vai potenciar a azia, por exemplo. Aí sim, compreende-se, não é? Outros tipos de alimentos que possam, chocolates, os chás, etc., que podem causar ou agravar as queixas de azia, e aí, pronto, justifica-se. Mas na realidade, serem alimentos proibidos, acho que é uma frase extrema, não é? Sim. Outra questão, e também já ouvi muito, e mesmo eu, quando estive grávida e dizia que tinha azia, as pessoas diziam-me que então é sinal que a tua bebé vem cabeluda. Pronto, eu ficava assim um bocadinho. Eu acho que isso não é verdade, aliás, acho que não tenho a certeza, porque ela não vem nada cabeluda, mas realmente ouve-se muito esta questão, sim. Vocês nem imaginam a quantidade de vezes que eu ouço isso na maternidade. Não, mas já aqui uma explicação, não é? Para que a azia seja normal. Eventualmente, alguns antigos terão achado alguma associação entre o cabelo e, efetivamente, as queixas de azia, mas não existe na prática clínica. Sim, estava a dizer a explicação para a azia. Não, para a azia já vos vou explicar. Aliás, já peguei um bocadinho nisso quando falámos da questão anterior, mas a verdade é que esta associação cientificamente não está provada. E eu posso comprovar que já tive imensas grávidas com azia e que, efetivamente, os bebés nascem com pouco cabelo ou com o cabelo muito clarinho, e o contrário, obviamente, não é? Portanto, o que efetivamente podemos dizer é que a azia é uma das queixas bastante frequentes na gravidez, tem um mecanismo fisiológico, no fundo deve-se, como vos falei anteriormente, quer ao efeito da progesterona, quer até a alguns alimentos que possam dilatar o esfíncter do esófago, e isso com uma pressão abdominal, portanto no fundo do útero, não é? Na gravidez, que aumenta, todo o abdômen aumenta, a barriga aumenta, e portanto o que acontece é que existem estas queixas de refluxo, de azia, de infartamento, sobretudo quando a grávida come e depois se vai sentar, se vai deitar. Portanto, regra número 1, nunca sente na gravidez, nunca se sentar ou deitar depois de uma refeição, porque efetivamente isso dificulta a digestão e pode potenciar estas queixas de azia, de infartamento, e isso sim não está associado a um aumento do cabelo ou da produção de cabelo no bebê. Portanto, é um mito, mas de facto a azia, o infartamento são uma das queixas principais na gravidez, e existe forma de as alterar ou de as modelar de alguma forma, sim. Relativamente, por exemplo, à ingestão de líquidos durante a refeição, acha que pode aumentar a azia? Não está comprovado que efetivamente a ingestão de líquidos na refeição agrave as queixas de azia, mas sobretudo o facto de estar numa posição sentada ou numa posição em que aumenta a pressão abdominal, não é? A pressão da barriga, isso sim. Agora que os líquidos propriamente ditos não, mas há alguns alimentos, como vos disse anteriormente, é a questão do chocolate, do chá, do café, que naturalmente mesmo na mulher não grávida, não é? Potenciam a azia, então na gravidez ainda muito mais, e portanto ter alguma questão, algum cuidado em relação a estas questões alimentares, não é? No fundo. O gengibre aqui pode ajudar na azia. Sim, há pode. bocadinho estávamos a falar do gengibre como um alimento proibido, mas para além de ser mito, pode ajudar aqui a controlar este sintoma. Pode ajudar, alguns antiácidos, às vezes temos que recorrer efetivamente a algum medicamento, é a questão dos inibidores das bombas de prótons, portanto medicamentos que nós até já utilizamos na não grávida, na mulher não grávida, para o controle da azia, por exemplo. Portanto, sim, temos ferramentas que podem ajudar para quem tenha este tipo de queixas.
relativamente aqui ao mito e a uma questão cultural, às vezes assim, as mulheres mais velhas costumam olhar para as grávidas e dizer assim: olha, acho que é um menino ou acho que é uma menina pelo teu formato de barriga. O que é que achas sobre isto? Eu tenho uma coisa a dizer-vos. Se eventualmente isso fosse verdade, os obstetras, sobretudo os obstetras que fazem ecografia, teriam perdido o seu emprego. Eu nunca vi nenhum obstetra, nenhum ecografista, efetivamente adivinhar o sexo do bebê pela forma da barriga. Lamento, mas esse é claramente um mito. Pronto, efetivamente não existe nenhuma associação entre o formato da barriga e outros mitos, ou a questão, por exemplo, da aparência da mãe, não é? Por exemplo, o envelhecimento da cara, a mãe ficar com a cara mais estragada. Portanto, efetivamente há muitos mitos em relação ao sexo do bebê, o formato da barriga, pronto, mas tudo isso não passam de mitos. Efetivamente não existe uma associação científica ou verdadeira entre efetivamente esse tipo de questões, não é? Estéticas ou aparências e o sexo do bebê. Portanto, que eu saiba, pois, claro. até à data. E relativamente a questões estéticas também há algumas dúvidas, nomeadamente pintar o cabelo durante a gravidez, se é perigoso ou não. Mesmo depois não levar unhas pintadas para o parto, isso realmente tem algum fundamento? Então, isso é uma das questões mais colocadas pelas grávidas na consulta e, no fundo, um bocadinho até mais problemáticas. Porquê? As tintas e pintar o cabelo não é um procedimento que tenha riscos de todo para a gravidez. As grávidas que já pintavam o cabelo previamente à gravidez vão continuar a fazê-lo. Antes disso, que não com a aparência de cabelos brancos na altura do parto, valha-me Deus, não vale a pena, não é? Pronto, mas efetivamente existe ali uma altura mais crítica que será no início da gravidez, em que o embrião ainda se estará a desenvolver e que efetivamente as tintas, sobretudo quando aplicadas durante um longo período de tempo, dependendo obviamente do tipo de tratamentos, não só pintar o cabelo em si, mas outro tipo de produtos que poderão ter alguma toxicidade na parte da embriogênese, portanto, na formação do embrião, no início da gravidez. E, portanto, diria que a ter de evitar seria nessa altura. Ao longo da gravidez já não terá qualquer efeito, não aumenta a taxa de abortamento, de um parto pré-termo, de uma restrição do crescimento fetal, portanto, não existe qualquer outra complicação associada à gravidez por pintar o cabelo, ou por colocar verniz nas unhas, ou por fazer unhas de gel, etc. Em relação às unhas de gel na altura do parto, ou tudo o que implica um verniz, sobretudo com uma camada mais grossa, ok? Portanto, verniz gel, gelinho, unhas de gel, tudo o que seja, não só propriamente uma camada de verniz normal, isso sim poderá ter alguma questão prática e, portanto, o que nós recomendamos é retirar pelo menos uma unha de cada mão, o verniz ou a camada de verniz. Isto porquê? Durante a altura do trabalho de parto e durante a monitorização também do bebê, o que nós fazemos é avaliar as saturações de oxigênio, tensão arterial, etc., ao longo deste processo de trabalho de parto. E, portanto, toda esta camada, não é, no fundo, na unha, pode dificultar essa avaliação durante este processo. Portanto, o que nós recomendamos é que pelo menos 2 unhas, uma de cada mão, não tenham este verniz para ser mais fácil captar estes valores e esta vigilância. Ok, Sim. então aqui até estas questões fazem todo o sentido. Isso é uma das preocupações que nós temos nas aulas, por exemplo, de preparação para o parto, é efetivamente, alertar, não é só as trouxas do bebê, não é só aquilo que temos que sim. levar, são estas questões também práticas que muitas das grávidas até nem sabem. E pensando nisto então do parto, aquelas grávidas que já estão ali nas 40 semanas e o parto não acontece, acha que há alguma coisa que pode ajudar? Há quem fale em andar muito a pé, em comer alimentos picantes ou ter relações sexuais que pode acelerar o trabalho de parto, o que é que acha? Ora, aí está mais uma questão muito perguntável pelas grávidas e que efetivamente até é algo difícil de dar a resposta. Se nós conseguíssemos prever como induzir com estas formas o trabalho de parto, não existiria uma indução médica do trabalho de parto, não é? Não teríamos de recorrer a mais nada. E a verdade é que nem sempre é assim. O que é que acontece? Não existe propriamente um mecanismo ou mecanismos que nós digamos que são efetivos e eficazes na indução do trabalho de parto ou na estimulação do trabalho de parto, pelo menos cientificamente reportados. O que é que acontece? O que nós sabemos é que existem algumas estratégias que nós podemos adotar que podem libertar endorfinas, prostaglandinas e algumas substâncias até pró-inflamatórias e isso poderá causar as contrações e induzir ou acelerar o trabalho de parto. O que está comprovado, por exemplo, é a questão das relações sexuais. O que é que acontece? Durante, por exemplo, as próprias relações sexuais, o atingimento de um orgasmo, a estimulação do mamilo ou até mesmo as prostaglandinas presentes no ejaculado, o
que acontece é que tudo isso pode estimular as contrações e, obviamente, ao termos contrações, poderemos ter um início de um trabalho de parto. Portanto, isso sim, efetivamente está comprovado. O facto de andar a pé, de comer alimentos picantes, obviamente se isso libertar endorfinas e substâncias pró-inflamatórias, ótimo! Porque não? Portanto, experimentem, nada contra, não é? Portanto, não existe nenhum mecanismo, nenhuma evidência científica em qualquer um destes procedimentos, mas a verdade é que também não temos nada a perder, não é? Claro, nesta fase final da gravidez. As relações, efetivamente, isso está descrito, mais que descrito, que pode induzir as contrações e, efetivamente, estimular o trabalho de parto. Eu aqui acrescento só no sentido que manter-se ativa durante a gravidez pode facilitar para um parto vaginal. Perfeitamente. Portanto, poderá não haver uma evidência que acelere o trabalho de parto, mas facilita para o parto vaginal. Portanto, isso é uma coisa que é recomendado. Perfeitamente, quer no desencadeamento do trabalho de parto, quer no próprio mecanismo do trabalho de parto vaginal em si, ok? Ou na possibilidade, ou na probabilidade, não é? De termos um parto vaginal. Se calhar não vale a pena cansarem-se muito também no final da gravidez, à espera de acelerar o parto. Perfeitamente, não precisam de mas fazer não precisam ficar na suave. 5 voltas ao shopping, só para a espera que as contrações venham, mas efetivamente neste final, a partir das 39, 40 semanas, nós dizemos, olha, namoro muito com o marido, vai dar umas voltas ao shopping, comprar o resto das roupinhas que faltam. Obviamente não é numa questão, numa orientação de cansaço, não é de extremo, mas até se manterem ativas, perfeitamente. Não só na gravidez existem estes mitos, mas também relacionados com a amamentação existem alguns, e eu destaco aqui em que dizem que há alimentos que podem aumentar aqui a produção de leite. E isto realmente é ou não verdade? Pronto, sei a resposta, mas gostaria que a doutora esclarecesse. Ora bem, a amamentação é um tema muito difícil. Falar em amamentação a obstetra é de fugir. Somos muito sinceras. Mas pronto, efetivamente, alimentos que aumentem a produção de leite, que eu saiba, também não está descrito. O que é que acontece? Antigamente os antigos, né, falavam que ingerir bacalhau, por exemplo, aumentava a produção de leite e que alimentos, por exemplo, uma salsa, não se podiam comer porque diminuía a produção do leite. Existia imensos mitos à volta disso. Que eu saiba, não tenho nenhuma grávida que não goste de bacalhau que não tenha produção de leite. E, portanto, eu acho que isso é completamente um mito. A verdade é que existem mesmo alguns suplementos que são vendidos comercialmente e que têm, sobretudo, à base de fosfolípidos, de cardo, etc., e que efetivamente parece ter algum efeito no aumento da produção de leite. Mais uma vez, isto não está cientificamente provado, portanto, isto é mesmo uma questão importante a dizer. Portanto, não existe uma evidência científica a dizer as mulheres que não tenham tanta produção de leite tomem estes suplementos vitamínicos que efetivamente vão ter um milagre. Não é verdade de todo, eles estão à venda. Já estão à venda há imensos anos, são produtos muito antigos, mas quer isso, quer alimentos, não está provado que aumentem a produção de leite. O que é que está provado? Algo que aumente a produção de ocitocina, que isso sim vai aumentar a produção de leite. Por exemplo, levar o bebê, portanto, estimular a mama, não é? No fundo, levar o bebê à mama, aumentar a produção, estimular a mama, isso sim vai aumentar a produção de leite, é o expectável. Uma mama que não irá produzir ab início, também não irá produzir, não é, de outras formas, não é? Portanto, o que aumenta a estimulação é, de facto, o aumento da produção da hormona ocitocina. E essa hormona é que vai provocar o aumento da produção de leite. Tudo o que aumenta essa hormona, obviamente, vai estimular a produção de leite. Fora isso, não existe nenhuma evidência científica. Não sei se realmente conhecem outros alimentos ou alguma... É ter uma alimentação equilibrada. Perfeitamente. Evitar o stress. Exatamente, hidratação, o máximo. É os cuidados. Sim, realmente o bacalhau é assim aquele alimento que associam mais a este mito. Não sei se existe assim outro tipo de alimentos, mas o que eu ouço mais é o bacalhau. De ingerir mais líquidos, não é? Beber mais água e acaba por, se calhar, também produzir mais líquidos. Se for por aí. Pode ser isso, pela hidratação. Ok, mas a explicação. Efetivamente, a amamentação é um período muito exigente, quer física, quer psicologicamente, para a puérpera, não é? Para a mãe que está a amamentar. Obviamente, se for uma mãe que está a amamentar a correr, tanto num período de stress, a produção de leite vai diminuir, é inevitável. Uma mãe que não se hidrata ou que não se alimenta adequadamente, obviamente os nutrientes e os aportes para a produção de leite também não vão ser adequados. E, portanto, tudo isto vai ter algum impacto na produção de leite, óbvio, não é? E na produção da tal hormona ocitocina. Mas, assim, alimentos, toda a gente comer bacalhau vai produzir leite, não. Só vai dar sede, pronto. É obviamente, sobretudo se for salgado. Sim.
Muito mais haveria a falar sobre este tema, mas de facto já ficámos esclarecidos relativamente a muitas questões. Eu quero agradecer a vossa presença, obrigada por terem colaborado connosco, com a Câmara Municipal da Mielhada. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Bom dia a todos.